Nesse sermão, o pastor Cho ensinará a entrar no campo de batalha espiritual. Olá, amados irmãos e irmãs de luz. Sejam bem-vindos ao canal Medicina da Alma. É uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje. Que possamos sentir em nossos corações a presença divina que nos guia e nos ampara em todos os momentos. David Yonggi Cho, sermão de 31 de maio de 2020. Nossa luta. Efésios 6, versículos de 10 a 12. Hoje, as doenças do espírito, da alma e do corpo que sofremos vêm, fundamentalmente, devido à obra do diabo. Porque Adão e Eva caíram na tentação do diabo, pecados, imundícies, doenças, maldições e morte entraram na vida dos seres humanos. Quando a tentação do diabo veio sobre eles, Adão e Eva não resistiram a ele. Eles estavam totalmente desarmados diante do diabo e ouviram suas palavras. Como resultado, eles foram enganados por suas mentiras e obedeceram ao que ele disse para fazer, então eles se rebelaram contra Deus. 1. Derrote a tentação do diabo. Ainda hoje, o diabo tenta roubar, matar e destruir a vida das pessoas tentando-as. Como ele pode nos tentar? O diabo nos tenta com os desejos do homem pecador, a concupiscência de seus olhos, e a ostentação do que ele tem e faz. A Bíblia diz, pois tudo que há no mundo, os desejos do homem pecador, a concupiscência dos seus olhos e a ostentação daquilo que tem e faz, não vem do Pai, mas do mundo. 1 João versículos de 2 a 16. Os desejos do homem pecador incluem nosso apetite, desejo sexual e coisas que estimulam nosso ser físico. A luxúria de seus olhos indica nossa ganância de prosperar, e viver uma vida bem-sucedida que todos invejam neste mundo. Vangloriar-se do que tem faz significa tornar-se bem-sucedido, pomposo e presunçoso nesta vida. O diabo nos tenta com os desejos do homem pecador e a concupiscência de seus olhos e a ostentação do que ele tem e faz. Na Bíblia, quando Eva foi enganada na tentação do diabo, Gênesis 3, versículo 6, diz, em vendo a mulher que o fruto da árvore era bom para se comer e agradável aos olhos, e também desejável para adquirir sabedoria, tomou alguns e comeu. Ela também deu ao marido, que estava com ela, e ele comeu. Bom para comer significa os desejos do homem pecador, agradável aos olhos mostra a concupiscência de seus olhos, e desejável para ganhar sabedoria indica a jactância do que ele tem e faz. Portanto, o diabo tentou Adão e Eva com os desejos do homem pecador, a concupiscência de seus olhos, e a ostentação do que ele tem e faz. Além disso, o diabo também tentou Jesus com os desejos do homem pecador, a concupiscência dos seus olhos e a ostentação do que ele tem e faz. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se você é o Filho de Deus, diga a estas pedras que se transformem em pães. Então Jesus resistiu firmemente ao diabo. Ele estava com tanta fome, como ele poderia não passar fome depois de 40 dias de jejum? No entanto, Jesus respondeu, está escrito, e nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, Mateus 4, versículo 4. Em seguida, o diabo o tentou com desejo de honra. Ele levou Jesus para a cidade santa, e o fez ficar no ponto mais alto do templo e disse, lance-se para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e eles o levantarão em suas mãos, para que você não bata o pé contra uma pedra. Então todas as pessoas irão bater palmas e dar-lhe as boas-vindas e você receberá honra e respeito. No entanto, Jesus respondeu-lhe, também está escrito, e não ponhas à prova o Senhor teu Deus, Mateus 4, versículo 7. Mais uma vez, o diabo tentou, desta vez com desejo de poder. Tudo isso eu darei a você, se você se curvar e me adorar. Jesus disse-lhe, afaste-se de mim, Satanás. Porque está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. Mateus 4, versículo 10, desta forma, Jesus resistiu à tentação do diabo, e não caiu em sua armadilha maligna. Devemos também resistir firmemente à tentação do diabo. Quando eu era jovem, no inverno, costumávamos caçar fazões. Furamos feijão com furador e colocamos veneno em cada um deles e cobrimos com arroz cozido no vapor. Quando a neve chegava, muitos fazões desciam da montanha, então espalhávamos o feijão envenenado no campo. Depois disso, colocamos um casaco grosso sobre nós e esperamos por eles à distância. Por fim, vieram os fazões, mas não comiam o feijão ali mesmo. Eles foram espertos, então se alinharam e viram o feijão, mas passaram por eles.
No entanto, eles finalmente caíram em tentação, e comeram o feijão e morreram aos berros. Quando o diabo nos tenta, se não resistirmos firmemente a ele, acabaremos na destruição. Hoje o problema mais grave é que os cristãos não resistem ao diabo. Eles abrem amplamente seus corações e dizem: diabo, venha e faça o que quiser. Quando o diabo os ataca com os desejos do homem pecador, e a concupiscência de seus olhos, ostentando o que ele tem faz, eles abrem seus corações, aceitam e são afastados por ele. Hoje temos 10 milhões de cristãos na Coreia, mas não fazemos o papel de luz e sal do mundo. A luz resiste à escuridão, enquanto o sal resiste à corrupção. Nós, os filhos da luz, não devemos aceitar as trevas e ser escurecidos juntos. Somos o sal do mundo, então não devemos nos corromper junto com o mundo. Se as igrejas não podem ser a luz e o sal do mundo, elas não podem desempenhar o papel de liderança nesta sociedade. Vocês não pertencem ao mundo, mas são filhos de Deus. Portanto, você não deve se comprometer com um mundo que está cheio de trevas e corrupção. Devemos resistir à tentação do diabo. 2. Vista toda a armadura de Deus. Então, o que devemos fazer para resistir ao diabo e manter nossas vidas longe dele? Efésios 6, versículo 11 diz: invistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir às ciladas do diabo. Por que devemos vestir toda a armadura de Deus? Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os governantes, contra as autoridades, contra os poderes deste mundo tenebroso, e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, para enfrentar o diabo, não devemos lutar com a força do homem, mas vestir toda a armadura de Deus. Eu ouvi um testemunho de nossa congregação. Como ela se casou, sua sogra estava em paralisia parcial. Após o casamento, ela descobriu que sua sogra ficou parcialmente paralisada porque ela se recusou a se tornar xamã. Ela começou a orar por sua sogra. Ela testemunhou que naquela época não havia transporte público de sua casa para o santuário Yoido, então ela apenas estendeu uma esteira perto de um riacho, fez um culto e orou por sua sogra. Então ela melhorou e em 1 ano sua paralisia parcial foi completamente curada. Da mesma forma, às vezes o diabo e os demônios trabalham por trás das doenças. No entanto, se você colocar toda a armadura de Deus e resistir ao diabo, ele fugirá de você de 7 maneiras, mesmo que venha de uma maneira. Para resistirmos ao diabo, devemos ter o cinto da verdade afivelado em torno de nossa cintura. Nossa cintura é o pilar e o centro do nosso corpo. Quando nossa cintura dói, não podemos usar todo o nosso corpo. Depois, há também nossa cintura espiritual em nossos corações e vida de fé. Devemos afivelar nossa cintura com o cinto da verdade de Jesus. Se nos curvarmos à filosofia ou ao conhecimento mundano, não poderemos vencer os ataques do diabo. Quando o vento da tentação mundana soprar, tudo isso será abalado, desenraizado e levado pelo vento. Ou se o terremoto da morte nos abalar, nossa cintura, que é sustentada apenas pela filosofia ou conhecimento humano, será desintegrada imediatamente. Portanto, devemos afivelar nossa cintura com Jesus Cristo. Se Jesus se tornar nosso pilar e centro de vida, não seremos abalados em quaisquer circunstâncias. Assim como Jesus venceu o mundo, não importa o quão forte sopre o vento mundano, ele não pode fazê-lo cair. Em seguida, devemos colocar a couraça da justiça para resistir ao diabo. Os humanos são bem diferentes dos animais porque têm consciência pesada. Como os humanos não são perfeitos, não há ninguém no mundo que não tenha problemas de consciência. Quando o diabo nos ataca com remorsos de consciência, se confiarmos em nossas ações morais, não podemos deixar de cair imediatamente. Porém, se vestirmos a couraça do perdão e da justiça que Jesus comprou com seu sangue, o diabo não poderá nos destruir. Embora sejamos pecadores, imundos e mereçamos ser abandonados, Jesus liquidou todos os nossos pecados do passado, presente e futuro ao ser dilacerado em carne e ao derramar seu sangue na cruz. Assim, se confiamos no sangue de Jesus Cristo, vestimos a couraça da justiça. Então, não importa o quão ferozmente o diabo nos ataca por sentimento de culpa, além disso, a Bíblia nos diz para estarmos equipados com os pés calçados com a prontidão que vem do Evangelho da Paz. Quem usa o humanismo como sapato não pode escapar da ansiedade, da dor e do desespero enquanto viver sozinho. É porque a própria vida humana é incerta. Não sabemos o que vai acontecer agora, então quem vive do humanismo não pode ficar tranquilo. No entanto, você e eu temos paz em Jesus Cristo.
Quando Jesus foi crucificado e dilacerado em carne e derramou seu sangue, ele preparou o evangelho quíntuplo e a bênção tríplice para nós. Em seguida, devemos pegar o escudo da fé. Como o diabo continua tirando a flecha da dúvida em nós, devemos ter o escudo da fé para evitá-lo. Se quisermos ter o escudo da fé, devemos olhar para Deus. Aqueles que olham para Deus e dizem, eu creio, além disso, devemos também usar o capacete da salvação. Nossa cabeça é a fonte de todos os pensamentos e ideias. Hoje o diabo planta todo tipo de ideia humanística na cabeça do homem para fazê-lo abandonar Deus. Portanto, devemos levar o capacete da salvação para proteger nossos pensamentos. Como podemos usar o capacete da salvação? Depois de salvos, devemos ter a convicção definitiva de que não somos mais o velho ser. 2 Coríntios 5, versículo 17 diz, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, o velho se foi, o novo chegou. Portanto, devemos confiar na cruz de Jesus e ter o conhecimento firme que diz, estou perdoado. Tenho o Espírito Santo. Estou curado. Sou abençoado. Tenho a vida eterna. 3. Arme-se com a palavra de Deus. Porém, não podemos vencer apenas com o conhecimento da redenção do Calvário de Jesus. Deve haver o pairar do Espírito Santo junto com o conhecimento da palavra de Deus. Depois que temos o conhecimento da palavra de Deus, o Espírito Santo deve pairar para fazê-la funcionar. Sempre que prego a palavra de Deus, sempre oro, em Espírito Santo, preciso de sua ajuda. Por favor, ajude-me. Unja-me agora. Dê-me graça. Então o Espírito Santo começa a ajudar. Especialmente depois de orar pela cura, o Espírito Santo me faz perceber quem está curado. Então eu deveria proclamar, este tipo de doença está curada agora. Porque os crentes têm uma fé vaga, então se eu proclamar a cura, eles a terão como ponto de contato e aliviarão sua fé. Então o Espírito Santo trabalha para fazer um milagre acontecer. No entanto, devemos primeiro pedir ao Espírito Santo e orar. Se dissermos por conta própria, estamos em apuros. Eu sempre digo, em Espírito Santo, ajude-me. Por favor, diga alguma coisa. Faça-me perceber a sua obra. Devemos pregar a palavra de Deus com o Espírito Santo para que ele possa nos ajudar. Não posso esquecer a cruzada de Vladivostok. Quando o comunismo entrou em colapso no soviético, cerca de 50 mil comunistas se reuniram e isso resultou em grandes multidões. Em seguida, o secretário-geral compareceu à cruzada em uma cadeira de rodas porque estava paralítico. Depois de pregar o evangelho, pedi aos atendentes que se arrependessem de seus pecados e colocassem as mãos em suas feridas. Orei fervorosamente, em Deus, por favor, cure todos os enfermos, e especialmente, cure o secretário-geral. Naquela época, ouvi Deus rir. Riso autoritário daquele que criou os céus e a terra. Então eu proclamei a cura uma a uma depois de orar. Mas não consegui dizer nada enquanto olhava para o secretário-geral. Se eu dissesse a cura divina para ele nada acontecesse, eu me tornaria um mentiroso. Então o Espírito Santo sussurrou em meu coração, e se essa pessoa não for curada, como você se sentiria no lugar dela? Fiquei surpreso, então disse, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então o Espírito Santo disse, e então proclame. É você quem declara a cura e sou eu quem curo. É você quem cura. Então eu disse, o secretário-geral participa desta cruzada em uma cadeira de rodas, mas o Espírito Santo vem para curá-lo. Levante-se. Como eu recebi um rema do Espírito Santo e ele também recebeu um rema, mas estava deprimido porque eu não disse sua cura, sua fé não funcionou. No entanto, enquanto eu obedecia à palavra de Deus e proclamava sua cura no púlpito, ele se levantou de repente, colocou sua cadeira de rodas sobre o ombro e subiu no púlpito. Da mesma forma, quando o Espírito Santo paira sobre a palavra de Deus, um milagre acontece. 4. Ore no Espírito Santo. Para enfrentar o diabo, devemos sempre orar no Espírito Santo e ficar despertos espiritualmente. Efésios 6, versículo 18 diz, e ore no Espírito em todas as ocasiões, com todos os tipos de orações e pedidos. Com isso em mente, esteja alerta e continue sempre orando por todos os santos. O Espírito Santo não está a 1 milhão de milhas de distância, mas aqui e agora. Ele está com você agora e quer ajudá-lo. Romanos 8, versículo 26 diz, e da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza.
Não sabemos o que havemos de pedir, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis em palavras. Quando oramos, o Espírito Santo nos ajuda. O Espírito Santo torna possível o impossível. Se confiarmos no Espírito Santo sem hesitar e resistirmos ao diabo, o Espírito Santo que está dentro de nós nos ajudará. Quando oramos, os braços poderosos de Deus nos ajudam. O Salmo 91, versículo 15 diz: "Em ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, vou livrá-lo e honrá-lo." Não se desespere, mas ore, não importa a situação em que você esteja. Quando oramos, o próprio Deus nos livra. Não importa o quanto o armazém esteja cheio de tesouros, não podemos abri-lo sem uma chave. Da mesma forma, não importa quão grandes e maravilhosas sejam as coisas que Deus prepara para nós, se não orarmos, nada acontecerá. Nossa oração é a chave para abrir o tesouro do céu. Quando a tentação do diabo vier até você, não recue, mas resista ao diabo e expulse-o, vista toda a armadura de Deus e confie na palavra e no Espírito Santo e ore. Então o demônio fugirá de sua vida e você poderá gozar de boa saúde e tudo irá bem com você, mesmo que sua alma esteja indo bem. Aleluia! Por favor, coloque sua mão em seu coração. E olhe para Deus. Nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Os crentes colocam a mão no coração para impedir o roubo e o ataque criminoso do diabo, abrem a porta da fé e olham para você agora. Deus, pelo poder do Espírito Santo, destrua o diabo. Espírito Santo, por favor, queime os demônios que vêm até nós com a lei do pecado e da morte pela lei da vida e do Espírito Santo e os expulse e nos dê saúde, vida e poder. Agora, seu demônio que nos rouba, mata e destrói, vá embora. Vá embora. Vá embora. Em nome de Jesus Cristo, tenhamos a vida de Jesus Cristo e vivamos pela lei do Espírito Santo e da vida. Ó Espírito Santo, nós reconhecemos, damos as boas-vindas e convidamos você. Pelo grande poder do Espírito Santo, abrace-nos e guie-nos e resolva todos os nossos problemas. Eu o abençoo em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do nosso vídeo. Nos despedimos com muito amor e gratidão por essa oportunidade de compartilhar esse sermão abençoado com vocês. Lembrando sempre, que se gostaram do vídeo, deixem o like e se inscrevam em nosso canal, para continuarmos juntos nesse caminho de aprendizagem e luz. Que a luz divina esteja sempre presente em nossas vidas. Que Deus abençoe todos vocês e seus familiares. Até a próxima! E seja luz onde for.